Uma noite chegou junto com a chuva. A água escorria pelos troncos dos cacaueiros como lágrimas persistentes, formando pequenos cursos que se perdiam na escuridão do solo encharcado. As folhas, pesadas, chocavam-se umas contra as outras com um som oco, enquanto o vento avançava em rajadas irregulares, trazendo consigo o odor forte de madeira em decomposição. Os animais de grande porte buscavam abrigo sob as copas das árvores centenárias e permaneciam em absoluto silêncio, pois cada passo exigia esforço e cautela. A noite não oferecia proteção, tampouco promessa de calmaria. Em um pequeno terreno plano, no coração da floresta, erguia-se a luxuosa fazenda dos Walteres, construída em estilo barroco rococó, destoando da rudeza natural ao seu redor. No interior da mansão, o relógio antigo marcava as horas com um tic-tac arrastado, abafado pelos gemidos roucos dos trovões. Parecia medir não o tempo, mas a espera. As paredes grossas guardavam segredos jamais revelados em voz alta, e naquela noite pareciam mais próximas do que nunca. Havia uma tensão invisível no ar, como se toda a casa prendesse a respiração, consciente de que, ao menor gesto errado, algo irreversível seria posto em movimento. Na cozinha, Marina preparava o jantar ao lado da filha, ambas envoltas pelo calor do fogão e pelo aroma denso dos alimentos que lentamente tomavam forma. As mãos da mulher moviam-se com destreza antiga, aprendida na rotina da vida mais do que em receitas escritas. Cortava, mexia, provava, sempre atenta. Raquel, aos 16 anos, exibia uma beleza delicada e incomum. Os traços suaves do rosto contrastavam com um olhar atento e curioso, como se já carregasse, no silêncio, mais maturidade do que a idade permitia. Os cabelos negros e soltos, a pele clara e os grandes olhos de tom violeta emolduravam-lhe o semblante com naturalidade. Havia nela uma graça serena, dessas que não se impõem, apenas se revelam. Jovem demais para compreender o peso daquela noite, limitava-se a observar, lançando olhares inquietos à porta, como se pressentisse que algo fora do comum se aproximava. O silêncio entre mãe e filha não era vazio. Era espesso, carregado de expectativas não ditas. Marina quebrava-o apenas com orientações breves, quase sussurradas, como se temesse perturbar o frágil equilíbrio da casa. De tempos em tempos, enxugava as mãos no avental e lançava um olhar apreensivo ao relógio pendurado na parede, como se não medisse horas, mas aguardasse um sinal. Então sentiu um aperto súbito no peito, uma inquietação sem nome. Havia noites em que o destino se anunciava antes mesmo de se revelar, e aquela trazia esse presságio. Ao mexer a panela, teve a estranha sensação de que o jantar que preparava não serviria apenas para alimentar corpos cansados, mas também para selar decisões que escapavam completamente ao seu controle. Afonso não estava ali. O administrador da fazenda havia saído horas antes para buscar os patrões no aeroporto. Conhecia bem o trajeto, mas naquela noite, cada quilômetro parecia pesar mais do que o habitual. O retorno do proprietário, após anos vivendo na Inglaterra, não era apenas um compromisso administrativo. Era o prenúncio de mudanças, talvez de rupturas. Afonso sentia isso, embora jamais o expressasse. No aeroporto, o ambiente fervilhava de vozes, passos apressados e anúncios metálicos que se sobrepunham. Afonso mantinha-se um pouco afastado do fluxo de passageiros, de pé, com as mãos cruzadas à frente do corpo, como quem aguarda não apenas uma chegada, mas um veredito. O brilho artificial das luzes refletia-se no piso polido, criando uma sensação de irrealidade que o deixava desconfortável. Observava atentamente o painel de desembarques. O voo vindo da Inglaterra já havia pousado, e ainda assim, o tempo parecia estender-se além do razoável, como se quisesse prolongar o instante anterior ao reencontro. Conhecia aquele homem havia muitos anos, tempo suficiente para reconhecer-lhe os silêncios, os gestos contidos, as decisões tomadas sem alarde, porém definitivas. Quando finalmente os viu surgir entre os passageiros, soube de imediato que nada seria como antes. O patrão caminhava à frente, postura ereta, olhar atento, trazendo no corpo os sinais de quem aprendera a viver entre outros ritmos e outras regras. Ao seu lado,
A esposa mantinha uma elegância discreta, observando tudo com curiosidade contida. William, o filho único, vinha logo atrás. Alto, de porte elegante, carregava nos olhos uma mistura de cansaço e distanciamento, como quem retorna a um lugar que já não reconhece como seu. Reconheceu Afonso de imediato. Haviam cavalgado juntos inúmeras vezes pela floresta. Afonso avançou alguns passos, tirou o chapéu em gesto respeitoso e estendeu a mão. Seja bem-vindo, senhor. O aperto de mão foi firme e breve. O patrão sustentou o olhar por um instante a mais do que o necessário, como se avaliasse não apenas o homem à sua frente, mas tudo o que ele representava. A fazenda, os anos passados, o que fora preservado e o que talvez tivesse sido perdido. Obrigado, Afonso, respondeu em voz baixa e controlada. Vejo que tudo continua em ordem. Era uma frase simples, mas carregada de subentendidos. Afonso assentiu, consciente de que aquela ordem poderia ser questionada a qualquer momento. A esposa cumprimentou-o com um leve aceno de cabeça. O filho limitou-se a observá-lo em silêncio, os olhos vagando pelo saguão, como se buscasse algo indefinido. O carro está à espera, disse o administrador. A viagem até a fazenda é longa, mas tranquila. Enquanto caminhavam em direção à saída, Afonso teve a nítida sensação de que não conduzia apenas os patrões de volta para casa, mas guiava todos, inclusive a si mesmo, para um território desconhecido. Do lado de fora, a chuva os aguardava, insistente. O som dos pneus na estrada molhada selava o retorno, e com ele, o início de uma nova e inevitável etapa. Na fazenda, Marina ajustava os últimos detalhes do jantar quando sentiu, ao longe, uma vibração sutil, quase imperceptível, como se a própria terra anunciasse a mudança que se aproximava. Pousou a colher de madeira à beira da panela e permaneceu imóvel por um instante, escutando. A chuva tamborilava no telhado. Mamãe! Chamou Raquel em voz baixa. Deve ser o carro, respondeu Marina, mais para si do que para a filha. Vá lavar as mãos, já devem estar chegando. Na estrada de terra, os faróis rasgavam a noite como lâminas de luz. Afonso dirigia com cuidado, atento às poças que se formavam pelo caminho. No banco de trás, o patrão mantinha o olhar fixo na escuridão além do vidro, reconhecendo contornos antigos. Árvores, cercas, curvas, agora devolvidos sob nova perspectiva. A esposa permanecia em silêncio. William alternava o olhar entre o exterior e o interior do carro, como se medisse a distância entre quem fora e quem agora era. Cada metro percorrido parecia aproximá-los não apenas da casa, mas de algo que aguardava, paciente, havia muitos anos. Na mansão, Marina atravessou a sala principal. O relógio marcava 21h10, ampliando a sensação de espera. As paredes antigas, testemunhas de tantas histórias, pareciam agora conter a respiração. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Havia noites em que a casa parecia viva, e aquela era uma delas. O som dos pneus sobre o cascalho rompeu o silêncio como um anúncio solene. Marina fechou os olhos por um breve segundo, recompondo-se, antes de seguir até a porta. Endireitou a postura, alisou o avental e assumiu a expressão serena que aprendera a usar diante dos patrões. Afonso desceu primeiro e abriu o porta-malas, retirando os guarda-chuvas. O patrão pisou no chão da fazenda com cautela, como quem testa a solidez de um território que julgava seu. A esposa seguiu-o. Por último, William ergueu o olhar para a casa iluminada, parcialmente velada pela chuva. Seus olhos demoraram-se nas janelas, na varanda, na porta entreaberta, e algo indefinido atravessou-lhe o semblante jovem, marcado pelo cansaço da viagem. Na soleira, Marina aguardava. O encontro de olhares foi breve, mas carregado de reconhecimento silencioso, como se ambos soubessem, sem jamais terem se falado antes, que aquela noite marcava o início de uma história que não poderia mais ser evitada. A porta foi aberta com gesto contido. A luz cálida do interior contrastava com a noite úmida, desenhando sombras longas no assoalho antigo. Boa noite, Dr. César Augusto, doutora Luciana. Sejam bem-vindos. O proprietário entrou primeiro, observando o interior da casa com atenção avaliadora. Boa noite, Marina.
Vejo que a casa continua como deixamos. Fiz o possível para manter tudo em ordem, doutor. O jantar está quase pronto. Doutora Luciana sorriu com delicadeza. Está muito acolhedor. Esse cheiro lembra a casa. William entrou por último. Parou por um instante à porta, como se precisasse de um segundo a mais para atravessar aquele limite invisível. Seus olhos percorreram a sala, o relógio antigo, os móveis escuros, até pousarem, por fim, em Marina. O olhar foi rápido, mas intenso. Ele apenas assentiu, sem palavras. Podem se acomodar na sala, disse Afonso. O jantar será servido em poucos minutos. Depois conversaremos com calma, Afonso, respondeu César Augusto. Há muito o que atualizar. A frase pairou no ar como um presságio. Marina sentiu o peso das mudanças que ainda não haviam sido nomeadas. Avisarei quando estiver tudo pronto, disse, retirando-se com discrição. Enquanto retornava à cozinha, teve a certeza de que aquele primeiro encontro fora apenas a superfície. Sob ele, algo começava a se mover lentamente, como raízes antigas despertadas pela chuva.